Oi, seja muito bem-vindo, meu nome é Aline Mustafé e o vídeo de hoje é sobre minimalismo nas palavras. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de como tem funcionado essa desconstrução, esse aprendizado de colocar as palavras no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, sem machucar ninguém e sem sair fazendo só desastre por aí. Aqui no canal eu compartilho as minhas experiências sobre tentar e conseguir viver uma vida mais consciente. E o meu objetivo com esses compartilhamentos é que você possa, através das minhas experiências, de ser uma luz para você e eu espero de verdade que te ajude. Primeiro eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal, fica aqui com a gente, fica aqui na nossa turma. É só você clicar aqui embaixo no inscrever-se, é gratuito, super rápido. E depois de se inscrever, aperta no sininho, porque você fazendo isso, você vai falar pro YouTube que você quer sim continuar recebendo o meu conteúdo. Quero pedir também para você me ajudar avaliando o vídeo para mim, tá? Lembrem sempre de avaliar o vídeo para mim. E se você achar que esse vídeo serve para ser compartilhado com algum amigo, em algum grupo do WhatsApp, se você acha que ele pode ajudar alguém, então por favor, fique à vontade para compartilhar o meu vídeo com quem você quiser. E agora vamos ao assunto do minimalismo nas palavras. O minimalismo, ele tá muito ligado à vida consciente e ao autoconhecimento, tá? Então eu acho que tudo isso tá ligado uma coisa na outra, pelo menos é assim que tem funcionado comigo. E eu vou começar falando de como que eu era antes, tá? Até os meus 21, 22, 23 eu era assim. Eu era jovem, imatura, eu repetia padrões de comportamento que eu tinha aprendido. Isso tirava a responsabilidade de mim. Ainda mais sendo ariana, né? Que a ariana já tem esse instinto natural de falar mesmo, falar na cara, ser super sincera. Então, todas essas justificativas faziam eu achar que tava ok, que esse era meu jeito mesmo, minha personalidade, então tava, ó, de boa ser assim. Bom, gente, e quando que isso começou a mudar? Foi quando eu despertei pra vida. Quando a gente desperta e entende que toda a responsabilidade do que acontece com a gente é nossa, de toda a responsabilidade do que a gente causa de dor no outro é uma responsabilidade nossa, por mais que isso no começo seja muito difícil de enxergar e de aceitar, é um fato, né? Nós somos responsáveis por tudo que nos acontece e por tudo que a gente faz. Então, eu era responsável por todas as pessoas que eu machucava enquanto eu falava coisas sem pensar. E o pior de tudo era que ser assim não tava me levando a lugar nenhum, não tava fazendo nem um ponto positivo na minha vida. Só tava me deixando com uma péssima impressão de uma pessoa mal educada, estúpida, insensível, impaciente. Eu tava perdendo e tava perdendo feio. E aí a gente chega naquela hora que a gente vê que a gente realmente precisa mudar, que a gente realmente precisa se esforçar pra mudar. E aí você cai na área de testes. O que é a área de testes? É a vida real. É a vida real, é o dia a dia, é a exposição a cada situação, a cada segundo do seu dia, onde a gente vai testar, né? Onde a gente vai viver e vai ver se a gente tá fazendo do jeito que a gente quer fazer, se a gente tá repetindo o padrão, se a gente tá conseguindo exercer o que a gente aprendeu. É a área de teste, é a vida real. É onde a gente vai tentar ser melhor e vai acertar muito, mas também vai errar pra caramba também. É quando a gente vai falar alguma coisa de forma ríspida e daí vai se arrepender. É quando a gente vai tratar alguém mal e vai chorar porque a gente já devia estar fazendo melhor. É quando a gente vai achar que acertou, que dessa vez fez tudo certo, mas que depois, ao lembrar daquela conversa, você vai ver o excesso de ironia que você usou. É aquele momento que você vai falar, virar as costas e a sua consciência vai fazer você voltar e pedir desculpa. Isso é a vida acontecendo. Só que com você alerta o tempo todo, se observando se você está conseguindo ser o melhor que você pode ser. E com cada erro a gente vai melhorando. Os erros, eles são muito importantes pra gente se enxergar e se melhorar. E acreditem, sério mesmo, cada vez a gente fica melhor. O que eu fazia era isso. Eu vivia a vida real e mantinha a observação em mim pra mudar absolutamente todas as vezes que eu via que eu tava fazendo alguma coisa errada, que eu tava falando de forma ríspida, que eu tava sendo extremamente irônica, que era uma coisa que eu adorava fazer. Quando eu tava sendo mal educada, falando demais, além do que eu precisava falar. Era autoobservação e mudança, autoobservação e mudança, autoobservação e mudança. E com todos esses testes da vida, a gente vai aprendendo algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês agora. Uma coisa que é ótima de usar nesse início de aprendizado do minimalismo nas palavras é segurar e ficar de bico calado. Como o nosso natural é falar, falar na cara, falar de qualquer jeito, esse passo é muito importante pra gente aprender a desconstruir esse vício de falar demais e de qualquer jeito.
Primeira coisa é a gente segurar o que a gente ia falar. Então aquela vontade vem na boca e daí você segura, você faz até assim, tipo, que vontade de falar, mas eu não vou falar porque eu estou em treinamento e eu vou aprender a ficar calada nessas situações. Então você segura. E quando a gente vai fazendo isso, a gente vai aprendendo a parar de falar de forma mais tranquila. A vontade de falar vem na nossa boca, mas já é mais tranquilo a gente segurar. Aí, com o passar do tempo, você observa que você está conseguindo parar a formação do pensamento que fazia você querer falar. O pensamento ele nem vem, tá? Ele começa a vir e você já bloqueia ele ali na chegada. Então nem vem o estímulo na sua boca de querer falar. E daqui a pouco você vai ver que você nem tá pensando mais, você vai se enxergar numa situação em que você vai se lembrar da pessoa que você era e pensar, nossa, eu ia falar qualquer bobeira aqui, mas tipo, nem pensei agora. E aí você vai ficar muito feliz quando você perceber isso, quando você perceber que tá super natural. Tudo isso é a desconstrução do instinto de falar bobeira, sabe? É você parar a língua, parar a vontade, parar o pensamento. E tudo isso vai se desconstruir e simplesmente vai passar a ser natural, mas você não querer sair falando pelos cotovelos. A outra coisa que a gente aprende é que tem a hora certa para conversar qualquer coisa, para falar qualquer coisa. Não é toda hora que a gente pode falar tudo. Eu era muito assim, tipo, era ridículo, sabe? Eu não conseguia segurar. Se eu quisesse falar, eu falava na hora. Podia estar na hora mais errada do mundo que eu não tava nem aí. Eu falava, achava que tinha que ser resolvido ali naquela hora. E eu só errava com isso. Eu só errava e não colhia bons frutos, não colhia resultados. Se era alguma coisa que eu tinha que resolver, na hora que eu visse a pessoa eu já falava, sabe? E, gente, tudo tem a hora certa, tem o momento certo pra falar. Às vezes a gente precisa resolver uma coisa que é séria, que a pessoa precisa estar mais tranquila pra pensar naquilo, pra ter aquela conversa. E não é qualquer hora que a gente pode chegar falando, sabe? Sei lá, às vezes tá no meio de um almoço, a pessoa tá ali comendo e a gente pega e joga um monte de coisa assim pra resolver. Ah, então, preciso resolver isso aqui com você, vamos falar sobre isso. Calma, sabe? Tipo, almoça primeiro, depois chama ela num canto, fala assim, eu queria conversar com você sobre aquele assunto, né? Tudo tem a hora certa de falar, tudo tem a hora certa. Você quer ver um exemplo que dá pra enxergar bem isso? Quando a gente tá tendo uma discussão, tendo uma briga com alguém, a gente tem vontade de falar tudo de novo naquela hora ali. Ah, então eu quero falar isso tudo de novo, vamos resolver aquilo tudo que não ficou resolvido antes. Tá errado, entendeu? Porque só vai aumentar o negócio ali e você só vai aumentar a chance do resultado ser péssimo. Então a gente precisa entender que tudo tem a hora certa. Às vezes você quer conseguir alguma coisa com alguém, você precisa enxergar qual é o melhor momento para você ter essa conversa com essa pessoa. Porque dependendo do momento, você não vai conseguir. Você não precisa nem falar que a resposta já ia ser não. Entendeu? Então começa a observar isso. Em qual momento é melhor para eu falar isso com aquela pessoa que as minhas chances de sucesso serão melhores. E isso faz uma diferença incrível, eu te digo isso por experiência própria, porque eu era dona de falar as coisas em lugar errado, em momento errado, com pessoas erradas do lado escutando, entendeu? Ter a hora certa e o local certo de conversar com as pessoas, o tom certo também, né? Isso é essencial pra gente conseguir ter uma boa conversa e um bom resultado daquela conversa. A terceira coisa que a gente aprende é aquele ditado que eu já falei aqui no canal, que é melhor ter paz do que ter razão, né? Às vezes a gente só tá falando ali pra ter razão, pra se mostrar inteligente, pra se mostrar o quanto a gente entende daquele assunto. Só que às vezes é melhor ter paz do que ter razão. E a maior parte das vezes a gente nem tem razão, a gente só quer acariciar o nosso ego e aumentar ele e falar, olha só aqui como eu sei de tudo. Entendeu? Então, ficar de biquinho calado, vamos lembrar desse ditado, é melhor ter paz do que ter razão. Que às vezes nem razão a gente tem. A quarta coisa que eu aprendi é sobre como a gente dá opinião vazia, sabe? Hoje em dia, com essa era da informação, principalmente informação errada, né? Informação compartilhada sem fonte, sem você saber exatamente quem falou aquilo, a gente fica cheio de opinião vazia. É como se a gente soubesse conversar sobre todos os assuntos e ter uma opinião sobre todos os assuntos, só que são opiniões vazias. Muitas vezes a gente tá passando informação errada, tá fazendo fofoca de, tipo, coisa que nem aconteceu. Aprender isso tem sido muito bom, sabe? De parar de dar opinião vazia. A quinta coisa que eu aprendi foi da energia das palavras, né? Eu acredito que tudo é energia, absolutamente todas as coisas são energia. E as palavras também são energia. Então, quando a gente trata alguém de forma ríspida, de forma agressiva,
Não é só a nossa palavra que tá ferindo ela, mas a nossa energia também. Ela é direcionada da mesma forma, com a mesma intenção. É como se ao tratar uma pessoa com muita agressividade, a gente jogasse flechas nela de agressividade, entendeu? E isso machuca o corpo energético dela. Quando você fala com alguém com amor, com palavras amorosas que vão acariciar aquela pessoa, a energia que você joga nela é de amor, é uma energia que ela vai sentir como bem-estar. Então, se tocar para isso, da energia das palavras, ajuda a gente a escolher melhor o que vai sair da nossa boca. Se a gente quer sair jogando flecha nos outros que vai ferir elas, ou se a gente quer jogar amor. É bom a gente pensar sobre isso. E a sexta coisa que eu aprendi que não é sobre não falar. Não é a gente ficar de bico calado e não falar nada. Ah, então a partir de agora eu vou ficar de bico calado, eu não vou falar mais nada, vocês conversem aí, eu tô aqui calado no meu canto. Aplicar o minimalismo das palavras não é isso de ficar calado. Despertar esse autoconhecimento do falar não é ficar de bico calado. É a gente usar a assertividade para conversar. É a gente se colocar no lugar do outro. É a gente falar não quando a gente quiser falar não de uma maneira tranquila. É a gente falar sim quando a gente quer falar sim de uma maneira tranquila. Não falando sim só pro outro ficar feliz. E nem falando não só pra machucar os outros. Entendeu? É a gente ser assertivo. Nem agressivo e nem passivo. É ser assertivo. E um pouquinho sobre usar essa assertividade é a gente fazer aquelas coisas que a gente já aprendeu. É de saber a hora certa de falar. Se a gente precisa mesmo falar. É a gente conseguir encontrar o tom certo pra conversar aquela conversa. É da gente saber usar as palavras certas, né? E sobre usar as palavras certas, uma dica que eu tenho para passar para vocês é de você falar sempre o que você tá sentindo. De você colocar sempre o seu posicionamento. Se você vai ter uma conversa desagradável com alguém, tentar resolver alguma coisa que tá chata, você vai falar assim: olha, eu queria conversar com você porque eu estou sentindo isso dessa forma. Entendeu? É de não apontar o dedo pro outro, é de não falar, olha, você tá fazendo isso e tá me machucando, olha, você tá fazendo isso e tá sendo péssimo. Mas é de você falar como você se sente, o quanto você tá se sentindo machucado com aquilo e o quanto você quer melhorar, entendeu? Você fala de você no tom certo, na hora certa, e é provável que isso vai ser uma conversa assertiva. Bom, gente, para fechar uma conclusão aqui no vídeo, eu posso contar para vocês que o que eu percebo quando eu olho a Saline de mais de 10 anos atrás, eu vejo que muito do que eu usava dessa agressividade na minha fala, desse meu jeito ríspido e irônico de tratar as pessoas, que eu ainda estou melhorando, eu não estou perfeita, eu vejo que muito disso era resultado da insegurança que eu sentia, da vontade que eu tinha absurda de afirmar minha inteligência, de afirmar que eu era uma pessoa que eu devia ser considerada. Era uma forma que eu tinha de elevar o meu ego, de me sentir bem, de diminuir o outro, entendeu? Era uma defesa que eu tinha de machucar o outro primeiro para ele não poder me machucar. Era isso, sabe? Era muita imaturidade, ainda bem que eu percebi isso e que eu tô tentando melhorar. Tem coisas que são mais fáceis para umas pessoas do que para as outras, né? Inúmeros fatores que podem contribuir com isso. E eu já tô muito melhor mesmo. E eu tenho percebido o quanto de ganho eu tenho tido com isso, sabe? O quanto as pessoas hoje me consideram mais, tipo, buscam conversar comigo, elas acreditam mais nas coisas que eu falo, elas se sentem mais seguras com as coisas que eu falo. Então hoje eu sou levada muito mais a sério e isso é muito legal, né? E uma coisa também muito legal que eu percebi é o reflexo que isso causa no outro, sabe? Quando as pessoas que convivem próximas da gente enxergam ali, que elas veem que a gente está mudando, que a gente está conseguindo ter uma assertividade maior para falar, elas vão mudando também, sabe? Elas vão passando a ficar sem graça de não pensar muito antes de falar, de tratar as pessoas com grosseria perto da gente. É muito legal ver esse reflexo no outro. Bom, gente, esse tem sido o meu caminho até aqui, as coisas que eu consigo compartilhar com vocês até aqui, que já fez uma diferença enorme na minha vida. São aí mais de 10 anos prestando atenção nisso e tentando me melhorar enquanto pessoa. Nesse ponto, né, da colocação da fala, é muito importante a gente prestar atenção nisso. Se a gente não tá sendo agressivo demais, passivo demais, e se colocar no caminho do meio da assertividade. Eu peço desculpas se você estava esperando um vídeo cheio de instruções mais claras de minimalismo nas palavras, mas eu de verdade acho que não dá para desconectar o minimalismo do autoconhecimento, porque é só se conhecendo de verdade que a gente consegue melhorar e ser uma pessoa melhor.
Então eu espero que vocês entendam a forma como eu trouxe esse assunto aqui. Eu agradeço muito para você que ficou até o final do vídeo. Muito, muito obrigada. Se você ainda não avaliou o vídeo para mim, me ajude avaliando ele, tá? Se você ainda não se inscreveu e acha que vale a pena se inscrever, aperta o botãozinho vermelho aí de se inscrever e fica com a gente, tá bom? Me deixa um comentário aqui contando alguma coisa da sua vida com relação a isso, do minimalismo nas palavras. Ou se você ficou com alguma dúvida, tá? Pode deixar aqui que eu tento te ajudar através dos comentários, ou talvez, quem sabe, até sair um vídeo novo continuando esse assunto, tá? Eu ainda estou buscando conhecimento com relação a isso, eu ainda espero ficar bem melhor nisso, mas eu já estou, assim, muito melhor do que a Ariana esquentadinha que eu era antes. E é isso, gente. Eu agradeço muito, muito. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima.